Olá, querido público do nosso canal, o canal do Curso Permanente de Português. Hoje vamos ver uma dica, aliás, uma ampla dica, né, uma explicação até bem ampla sobre crase. Claro que é um assunto que não se esgota simplesmente, não é, num vídeo, mas vamos nos situar aqui. O que será abordado nesse vídeo? Nós temos 3 tipos de crase. Pelo menos aqui no CVP nós organizamos assim, 3 tipos de crase. O primeiro é o predominante no estudo, é aquele que envolve mais casos, se nós pensarmos em provas, se pensarmos na vida em geral. Qualquer texto que façamos, qualquer dúvida, envolve a primeira estrutura, que nós chamamos do primeiro tipo de crase. Tá? O primeiro tipo de crase envolve a possibilidade de preposição a casar ou não com o artigo definido a ou as. Então, se houver essa conjugação, nós temos o a com sinal grave, né, que é o que marca o encontro de preposição mais artigo. Nós procuramos, por uma questão só didática, convencionar chamar de X. X é qualquer palavra que esteja antes, que exigiu essa preposição, a palavra que esteja antes, né? E Y, a palavra que estiver depois e que exigiu o artigo. Tá? Isso, claro, para haver essa conjugação. Então, por exemplo, se eu disser assim, enviei o material à aluna. Ó, enviei o material à aluna. Quem envia o material a alguém. Quer dizer, X é o que está antes do A. Não importa, às vezes é uma palavra só, muitas vezes, mas às vezes pode ser até uma dupla, não importa. É o que está antes, tá? Então, quem envia o material a alguém. A palavra Y, que está após o A, é aluna, né? Então, a aluna, né, mandou, o aluna é um termo que aceita o artigo. Então, o A que veio daqui, preposição, mais o A artigo, provoca isso aqui, tá? Bom, esse é o primeiro tipo. E nós procuramos apresentar, antes de entrar nos detalhes de quando é que haverá mesmo crase ou não, e mostrar quando é que não há crase, que intitulamos os 7 pecados mortais da crase. Que, na verdade, esse jeito de dizer, quer dizer, são os casos que são proibidos da crase, esse jeito de dizer 7 pecados mortais da crase, foi criado pelo professor Edson de Oliveira, e grande mestre de língua portuguesa, e que, aliás, é o fundador do CVP, do Curso Permanente de Português, saudoso professor Edson de Oliveira, que, aliás, um livro que ele escreveu, e que há ainda esse livro no mercado, Todo Mundo Tem Dúvida, inclusive você, lá em 74 ele já apresentava, embora nas suas aulas também muito antes disso, né? Mas no livro constam os 7 pecados mortais da crase, quer dizer, 7 vezes em que não há essa conjugação aqui, tá? Ou seja, o encontro de preposição com artigo. 7 vezes. Por quê? Porque há casos que é muito comum que os alunos ponham o sinal indicativo de crase e não há. Então, ele até na época, percebendo como isso era frequente, resolveu dizer, olha, eu vou começar a avisar quando é que não há crase, para depois, ao natural, ganhar quando é que há crase, né? E que ele então a chamou assim de 7 pecados mortais da crase. Veja, dos 7 casos, tá, em que não há esse casamento aqui, nós vamos ver que 6 vezes é culpa do artigo que não vem ao casamento. E só uma vez é culpa da preposição que não vem. Tá? Só uma vez. Por isso eu apresentei os 6 primeiros casos aqui, que eu vou percorrer já detalhe por detalhe aqui, e o 7º caso, vejam lá que está em vermelho, né? Porque é o único caso em que não há crase, quer dizer, não há a conjugação de preposição e artigo por culpa da preposição. Tá? Então vejamos, o primeiro pecado é o mais amplo deles, antes de palavra masculina. E por que o mais amplo? Porque aqui não importa que masculino seja. Não interessa se é substantivo, se é adjetivo, se é pronome, se é nome de pessoa, se é nome de lugar, não importa. É masculino, morreu aqui. Por exemplo,
refiro-me a aluno do CPP. Veja, ó, eu tenho palavra masculina aqui. Não pode haver crase aqui. Vou dizer direto crase, mas na verdade é o sinal indicativo de crase, que é o acento grave, né? Mas vai ficar chato se eu, a todo momento disser sinal indicativo de crase, ou acento grave. Eu vou dizer direto crase, tá? Não pode haver crase por quê? Se eu craseasse, eu partiria do pressuposto de que aluno aceite o artigo definido a, que é o que eu preciso, do que eu preciso para haver a crase, haver o casamento, né? Então ninguém dirá a aluna entrou em aula. Não, né? Eu direi a aluna entrou em aula, tudo bem, mas a aluno entrou em aula? Não. Então é claro que se aluno tiver artigo, vai ser o artigo o. E se eu não tenho aqui, qual é a razão de eu não poder usar a crase? É porque isso aqui é só preposição, ou seja, quem se refere a. É a nossa palavra X, ou quem se refere a. Isso é só preposição. Até o sexto pecado, sempre o a é só preposição. Só no sétimo é que muda. Tá? Veja o segundo pecado. Não há crase antes de artigo indefinido. Quais são os artigos indefinidos? Uns, umas. Mas uns já morreria por ser masculino, porque masculino aqui entra tudo. Então vou me preocupar só com uma. Né? Então, veja, ó, eu entreguei o livro a uma aluna. Artigo indefinido. Por que não há crase? Veja que a razão é bem lógica. Se eu, tendo o casamento, haverá a preposição a mais o artigo definido a, como empregarei um artigo definido na frente de um indefinido? Então, se eu quiser crasear aqui, eu também tenho que falar a uma pessoa entrou em aula. Não, ou eu direi uma pessoa entrou em aula, ou a pessoa entrou em aula. Mas ninguém vai definir e indefinir a criatura ao mesmo tempo. Então, antes de uma, não há crase. Se alguém está pensando, mas e aquele casinho que pode haver, é só na expressão a uma hora, e que oportunamente, talvez em outro vídeo, nós iremos esclarecer. Mas 99% dos casos é aqui, ó, artigo indefinido, portanto não pode haver crase. Né? Terceiro pecado, antes de verbo. Verbo. Severino foi obrigado a trabalhar. Por que não pode? Forma verbal não aceita crase, porque naturalmente não vai aceitar o artigo. Né? Não vai aceitar o artigo. Ninguém emprega artigo na frente de verbo. Mas eu posso dizer, o trabalhar me faz bem. Sim, aí eu estou substantivando esse verbo. Não tem nada a ver com forma verbal mesmo. Eu passei a substantivá-lo. O trabalhar faz bem, quer dizer, o trabalho faz bem. O cantar dos pássaros me fascina. Aí é o canto dos pássaros, quer dizer, não tem nada a ver com forma verbal. Aí é o substantivo, né, que se formou. Tá? Então, antes de verbo, por quê? Porque ele não aceita artigo. Quarto pecado, antes de expressão de tratamento. Né? Expressão de tratamento, que muitos chamam também de pronome de tratamento, não importa, né? Expressão, eu gosto de empregar expressão porque lembra mais de um termo que serve para tratar, que é o grupo do vossa, né? Vossa Excelência, Vossa Eminência, Vossa Senhoria, Vossa Santidade, Sua Excelência, Sua Senhoria e assim por diante. Então vejam, enviei o documento a Vossa Senhoria. Por que expressão ou pronome de tratamento não aceita a crase? Porque não aceita artigo. Né? Vejo se eu quero ser mais formal, mais gabaritada, ao escrever, ou mesmo a me dirigir na oralidade a alguém tratando por expressão de tratamento, imagine eu dizer, a Vossa Senhoria trará os documentos aqui, credo, né? Eu vou dizer, Vossa Senhoria trará o documento aqui, Vossa Excelência participará deste evento, e não a Vossa Excelência participará desse evento, quer dizer, não aceita a expressão de tratamento, não aceita e não necessita de um artigo que a defina, né? A expressão de tratamento não aceita. Então, é o nosso quarto pecado. E naturalmente, sempre até o sexto pecado, inclusive aqui até o quarto que nós fomos, o que é esse a? Sempre preposição. Quem envia o documento a alguém. Sempre. Estou explicando as razões de cada caso. Mas até o sexto pecado é porque só a preposição está presente. Quinto pecado, antes de pronomes pessoais, indefinidos e demonstrativos. Não se esqueçam, nada de
dar uma de rapidez, nós estamos numa época de muita rapidez em vários aspectos, e o estudo não pode, às vezes, não é, primar por uma rapidez excessiva. Então, guardar assim, então antes de pronome não há crase. Não é antes de pronome não há crase. É antes desses pronomes aqui que eu mencionei. Tá? Porque há situação especial, por exemplo, o pronome possessivo, e que oportunamente poderemos ver, mas aqui são só os pronomes pessoais, indefinidos e demonstrativos. Sempre é bom recordar, né? Pronomes pessoais. Os pessoais existem os pronomes retos, do caso reto, chamado, né? E do caso oblíquo. Pronomes pessoais retos e pronomes pessoais oblíquos. Os retos são bem conhecidos, bem manjados, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, ela, elas. Os oblíquos, que interessam para a crase, né? Me, te, lhe, nos, você, mim, ti, si, tá? Então, me, te, lhe, nos, você, mim, ti, si. Os pronomes, então vamos ver o exemplo já com um de cada um. Ó. Ele fez uma homenagem a ela. Vejam, ó. Ela, pronome pessoal reto. Então entra aqui, ó, pronome pessoal reto. Por que não aceita a crase? Até o sexto pecado é só a preposição que comparece, porque os elementos não aceitam artigo. Veja, se eu quiser crasear um a diante do ela, ou de qualquer pronome pessoal reto, eu, tu, ele, nós, vós, elas, ela, elas, então eu também teria que falar, a ela entrou em aula, né? A nós vamos passar. Não, ninguém empregará um artigo na frente dos pronomes pessoais retos. E a mesma coisa dos oblíquos. Ó. Alguém entregou um material a ti. Tá? O oblíquo aí de segunda pessoa. É um pronome que não aceita artigos. Os pronomes oblíquos também não aceitam artigo. Ninguém fala assim, ó, eu até avisei disso. Ontem eu me encontrei contigo. Não, ninguém usa um artigo definido na frente de pronomes oblíquos. Então os pronomes pessoais, eles não aceitam crase. Os indefinidos, recordemos, ó. Palavras que indefinem, né? Indefine. Então vejam, alguém, ninguém, todos, todas, algum, alguns, nenhum, nenhuns. Eu chamo a atenção, principalmente pensando em provas, chamo a atenção do pronome indefinido qualquer. Né? Às vezes o pessoal se esquece de que é um pronome indefinido. Né? Então, essa turma, por que não aceita a crase? Por exemplo, o prêmio será entregue a alguém do curso. Veja, alguém, pronome indefinido. Um exemplo, né? São vários pronomes indefinidos. Por quê? Porque, ó, voltemos lá. Para haver crase nesse primeiro tipo, deve haver o encontro de preposição a e artigo definido a. Quem empregará um artigo definido na frente de um pronome que se chama indefinido? Então, se eu crasear, eu também tenho que falar alguém entrou em aula. A todos passarão. Não, ninguém definirá um artigo, por natureza é indefinido. A razão teórica, inclusive, é a mesma do segundo pecado, artigo indefinido. Tá? E a razão teórica é a mesma. Vejam depois pronomes demonstrativos. Né? Aqui é importante salientar um detalhe. Ó. Demonstrativos na língua. Palavras que demonstram, ou seja, este, esse, eu vou mencioná-los aqui. Ó. Este, esse, esta, essa, e isto, isso. E se alguém está pensando, mas, e o aquele, aquela, aquilo, ou aqueles, aquelas? Não, eles não entram no quinto pecado. Por quê? O aquele, aquela, aquilo, esses pronomes iniciados por A, que são demonstrativos, mas são iniciados por A, envolverão o segundo tipo de crase. Veja, o primeiro tipo é a possibilidade de haver preposição a casando com artigo definido a ou as. Então, o aquele, aquela, aquilo será o segundo casamento, o segundo tipo possível, que oportunamente vamos apresentar em nosso canal. Então, aqui nós temos que cuidar só os que não iniciam por A. Tá? Inclusive, podemos até centrar mais no quinto pecado a atenção em esta, essa. Por quê?
este, esse, isto, isso, já não morreriam por serem palavras masculinas, primeiro pecado? Morreriam aqui. Então não preciso me preocupar com este, esse, isto, isso. Eu vou centrar minha atenção no esta, essa. Então veja, ó, a professora fez referência a esta obra. Tá? Então, a esta obra. O esta é um pronome demonstrativo. E por que não aceita a crase? Até o sexto pecado é culpa do artigo que não vem. Ou seja, o esta não aceita artigo. Tá? Os pronomes demonstrativos, eles não aceitam um artigo que os defina. Eles se bastam. Se eu craseasse esse a, então também deveria falar assim, esta prova foi fácil. Não, eu vou dizer, esta prova foi fácil. Né? Esta pessoa entrou em aula. Não, eu vou dizer só, esta pessoa entrou em aula. Então veja que as razões para não haver crase, nesses casos que nós chamamos de 7 pecados mortais da crase, elas são bem lógicas, até para quem gosta de lógica, embora o estudo de língua ele não tenha o compromisso com a lógica. Estudar qualquer língua não é 2 mais 2 são 4, né? Mas vejo que há até uma certa lógica para esses casos, né? O sexto pecado, esse é muito importante, vejam bem, ó, quando a estiver no singular e a palavra seguinte no plural, e a palavra seguinte estiver no plural, né? Essa vírgula marca a ausência do verbo. Então, notem, queridos alunos, refiro-me a provas de português. Aliás, eu agora farei aqui algo que sempre, na verdade, na vida de vocês, né? Para esse primeiro tipo de crase, não se esqueçam, tá? Que é ter ou não o encontro de preposição e artigo definido a. Sempre que vocês quiserem saber se há crase ou não, né? Na sua amplitude no estudo da crase, envolvendo essa primeira estrutura, sempre que vocês se reportarem a X e Y, vocês conseguirão chegar à resposta. O que é X e Y? Retomando o início do nosso vídeo. X é o que está antes do A. Seja uma palavra ou mais de uma palavra, é o que está antes do A. Pedindo ou não preposição que eu preciso verificar. E Y, o que está depois do A. Né? Então, olhem bem aqui, o sexto pecado é muito bom para trabalhar essa questão. Refiro-me a provas de português. Ó, a nossa palavra X, refiro-me. Quem se refere a. Quem se refere a. Então, a preposição aqui, ó, a preposição esperando para casar. Tá? Preposição. Provas é a nossa palavra Y. Provas é uma palavra que aceita artigo? Sim, mas que artigo? Naturalmente o plural, né? Todo mundo sabe, desde a Idade Média, singular, singular, plural, plural. Então, a prova, as provas. Então, se mandar, será o artigo as. E eu vejo o período, só aparece um a ali, né? E não o a, no caso, e não as. Então, é sinal de que esse artigo não compareceu ao casamento. Significa o quê? Significa que este a aqui é apenas a preposição que veio daqui. É apenas a preposição. Tá? Então, quando o a estiver no singular e a palavra seguinte no plural, nunca poderá haver crase. Ah, mas se fosse as, haveria o sinal indicativo de crase? Claro que haveria o sinal indicativo de crase. E essa é a etapa que vemos depois. Se não se tratar de pecado, o que você faz? Né? Aí nós vamos para a troca no masculino, enfim, aí é um outro momento. Né? Aqui nós estamos falando de caso proibido, quer dizer, é um dos 7 pecados mortais da crase. O a no singular, palavra seguinte no plural, se estiver assim, né, não pode haver nunca, é a prova de que não houve o casamento, não poderá haver nunca o sinal de crase. E aí vejo o 7º pecado.
Tá? Vamos ver, porque ele está aqui salientado em vermelho, né? Porque é o único em que, vamos retomar aqui, ó, em que das 7 vezes que não há crase, que são 7 pecados, tá? É o único que a culpa é da preposição. A preposição não compareceu. 7 pecados mortais da crase é 7 vezes em que não há esse casamento. 6 vezes, até o 6º pecado, é culpa do artigo que não compareceu, e uma vez só é culpa da preposição que não compareceu. Então vejam aqui, ó, quando antes do a já houver uma preposição, é claro que eu não posso crasear o a. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu estarei empregando 2 preposições. Olhem bem aqui, ó. Vamos usar o vermelho aqui, ó. O diretor compareceu perante a reunião. Então veja, ó, eu tenho esse a aqui e antes do a eu tenho a preposição perante. Se eu crasear esse a, eu estaria usando preposição a aqui e a preposição perante. Não empregarei 2 preposições lado a lado. Então, se antes houver uma preposição, naturalmente eu não posso ter o sinal indicativo de crase. É preciso fazer ressalva a um detalhe. Um detalhe que é muito mais, ele existe na gramática, é mais raro hoje provas cobrarem, mas pode ocorrer, e é muito mais por uma influência lusitana, né? Mas há o registro disso na gramática, que é o fato de a preposição até aceitar opcionalmente o sinal indicativo de crase. Então veja, ó, se fosse assim, ó, ele foi até a margem do rio. Ele foi até a margem do rio. Então, o até é preposição, né? Oportunamente, em outro vídeo, eu vou falar sobre preposições, né? É uma preposição, que, aliás, depois nós vamos procurar guardar no ritmo e tal as preposições, né? Então, por que a crase aqui é opcional, né? Se o até é a preposição, né? Claro, como eu disse no início, estudo de língua não tem a ver com lógica, 2 mais 2 são 4, não é exata. Mas veja, principalmente os portugueses, é muito comum que eles digam assim no masculino: eu vou até ao caminho tal, tá? Eu vou até ao bairro tal, eu vou até ao rio. E aí no feminino, eles acabam craseando. Isso é uma questão do uso da língua, né? É muito mais uma questão lusitana. Mas, é claro, no Brasil também circula, mas não de forma predominante, né? Mas há o registro na gramática. Então, é importante que saibamos que é opcional. Na prática, eu diria, né, não faz sentido se nós, principalmente no masculino, não empregamos o ao com até, por que no feminino crasear? Agora, se uma prova perguntar se está certo, ou se há respaldo gramatical, ou na formalidade da língua aceita, tudo bem, nós temos que saber que é uma forma aceita, né, também, né? Então, veja, ó, vamos retomar o início do nosso vídeo. Ó. Há 3 tipos envolvendo a estrutura, né, toda envolvendo o estudo da crase. Né? O primeiro tipo envolve ter ou não casamento de preposição a com artigo definido a. Nós propomos, isso é do método do curso permanente de português, então nós propomos, a partir do que o professor Edson Oliveira bolou e apresentou já nos seus livros, tá, o saudoso professor Edson, chamar de 7 pecados mortais da crase. Tá? Então, 7 vezes que não há esse encontro aqui. Tá? 6 vezes é culpa do artigo que não veio. Então, eu não posso apresentar o sinal indicativo de crase se nós, na verdade, aí não temos a presença do artigo definido a. Né? E uma vez que foi o 7º pecado, a culpa é da preposição. Então, sugerimos que, de antemão, até para evitar erro grave, crasear o a num desses casos que nós levantamos aqui, dos 7 pecados, é considerado, digamos assim, não é um erro leve,
Tá? Por exemplo, numa redação no concurso, uma redação no Enem, no vestibular, um desses casos aqui eu craseio, é considerado assim, um erro, digamos assim, mas não é leve, tá? É um pouquinho mais grave. Então é bom que se evite. Tá? Então, 7 pecados da crase, quer dizer, primeiro vermos quando é que não há crase, e aí depois sim, será um próximo momento, e que nós apresentaremos. Então, se não for pecado, o que se faz? Tá? Mas o importante é, de antemão, eliminar a hipótese de se tratar de um dos 7 pecados. Tá bem? Curtam o nosso vídeo para que possamos continuar a apresentar dicas para vocês a partir de nosso canal. Tá bem? Tchau, até a próxima dica.